Olá, irmãs queridas, sejam muito bem-vindas a mais uma live do Mulheres em Círculo. Aqui nesta série, eu te ensino e te dou dicas práticas de como facilitar grupos e círculos de mulheres com segurança, de forma fluida, né? Para quem não me conhece ainda, eu sou a Claire Barbeiro, eu atuo há mais de 30 anos com o Sagrado Feminino e já formei dezenas de facilitadoras que são super apaixonadas por transformar vidas através dos grupos. Nosso tema de hoje é bem interessante. Eu quero falar com aquelas mulheres que se veem com a agenda cheia, mas em vez de alegria, elas sentem peso. E eu vou falar especialmente com as terapeutas e pessoas que atendem no 1 a 1 e sentem que estão se perdendo e também perdendo energia, embora ame o seu trabalho e podem até dizer que são bem-sucedidas porque estão, né, com clientela, com agenda cheia, com clientela ativa, presente, né? Então, vamos desdobrar um pouquinho, aprofundar um pouquinho do porquê a sua agenda cheia migrou de alegria para peso, né? Como eu recebo relato aqui de algumas mulheres. Fica comigo até o final que eu vou te revelar 3 sinais para você ficar muito atenta em relação a isso, tá? Então, gente, de modo geral, quando nós trabalhamos no cuidado de outras pessoas, se nós fomos muito conectadas com uma noção desse servir com S maiúsculo, como propósito de alma, se a gente sentisse servir como um propósito de alma, um propósito profundo, e se nós também somos empatas, isto é, aquelas pessoas que são capazes de sentir profundamente a dor do outro, nós podemos entrar em uma espiral de olhar mais para a necessidade do cliente do que para o limite da nossa energia e da nossa capacidade física para tanta doação, tá? Se somos mulheres, né? Eu sei que nem todo mundo que me assiste é mulher, mas assim, se somos mulheres, nós temos também uma questão cultural do patriarcado que costuma exigir das mulheres doação infinita, né? Que olha as mulheres como, assim, uma fonte infinita de doação e como se para as mulheres dizer não fosse adequado. A gente tem que ter energia para cuidar de todo mundo, né? Então é uma questão cultural também. E às vezes a gente entra nessa cultura sem nem se dar conta. E às vezes, gente, não é só cultural também, às vezes é um pouquinho mais profundo, é familiar. Às vezes na nossa família, né, o feminino é visto e tem lugar somente quando cuida, né? E aí isso acaba entrando como um padrão inconsciente que pode te levar a, digamos assim, a não olhar para você, não olhar o quanto você está dando e se você está recebendo em troca de alguma maneira para se refazer, né? Então você pode estar confundindo o seu servir com sacrifício. E vamos combinar, né, gente? Chega de sacrifício, né? Chega de sacrifício. Então, servir tem que ser leve. Pode ser desafiante, frequentemente é desafiante, porque envolve tanta responsabilidade, né, gente? Quando a gente cuida dos outros, né? É muita responsabilidade. Mas, mesmo assim, se tem um peso, né? Se tá ficando pesado, eu te convido a olhar para isso aqui comigo hoje, né? Então, sacrifício é quando, digamos assim, você entra numa ideia de que cumprir a sua missão, o seu servir com S maiúsculo, né? Servir a espiritualidade, servir a cura do outro, servir ao auxiliar o outro, seja qual for a sua profissão, mas especialmente se você é terapeuta, exige sacrifícios. E a espiritualidade não exige sacrifícios, tá, gente? É o nosso general interno que faz isso, sabe? Mas já vamos falar disso. Então, por que é importante entender essa diferença, né? É importante porque se você entende essa diferença e repara e presta atenção, você também presta atenção nos seus limites, né? E também presta atenção se tem algum chamado para você expandir o seu servir desse 1 a 1 para grupos, por exemplo, ou então
para outro formato que impacte mais pessoas no mesmo espaço de tempo, ou com a mesma quantidade de energia, em vez de impactar só uma pessoa, você impactar mais pessoas. Então, se você sai da ideia de sacrifício, você começa a olhar oportunidades, né? Então, o maior benefício de largar esse senso de dificuldade, de sacrifício, primeiro impacta você, né? A sua vida, a sua saúde, as suas relações, até a sua relação com o seu propósito, né? Com a sua missão. E pode ser também que você se coloque nessa agenda massacrante por questões financeiras, né, gente? Aquela ideia de que se eu trabalho mais, eu ganho mais. E nem sempre, tá, gente? Nem sempre se eu trabalho mais, eu ganho mais. Às vezes a gente está tão exausta que o nosso rendimento não é tão bom. Então, às vezes, trabalhar menos, dependendo do que você vai criar nesse trabalhar menos, pode ser que você vai trabalhar menos e ganhar mais. Então, existe essa possibilidade, né? Claro que, assim, cada história e cada processo profissional é único, né? Depende com o que você trabalha, que técnicas você trabalha, enfim. Cada profissão tem as suas características, mas sempre existem possibilidades de você organizar diferente para que o seu tempo renda mais, tá? E se essa é a sua questão, eu te convido em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, olhar para a sua tabela de honorários e ver se essa tabela está justa com você. Isto é, se está pagando realmente o que você aporta, tá? De conhecimento, de disponibilidade, de estrutura física para aquele trabalho, tá? E uma coisa, gente, para vocês ter uma ideia, né? Talvez você diga assim, Cléia, mas eu olho o que o mercado está cobrando, Sim, a gente tem que olhar isso, o que o mercado está cobrando para o mesmo trabalho que a gente oferece, mas, especialmente se você é profissional liberal, o seu trabalho é único, ele é totalmente personalizado, né? Porque independente da técnica que você trabalha, é você que oferece esse serviço. Então, para mim, uma dica importante de mudança de tabela é quando eu termino um atendimento, por exemplo, ou uma mentoria, e eu sinto assim, nossa, doei tanto e recebi isso. Aí eu sei que está na hora de mudar a tabela, tá? Eu tenho uma história muito louca com essa história de tabela, que assim, é um processo, né, gente? Quando eu comecei, que eu fiz transição de carreira, de redatora publicitária para curadora, embora eu tenha feito essa transição durante 5 anos e tenha feito assim, tenha investido muito em cursos de muita qualidade, inclusive fora do Brasil e tal, eu não me colocava como uma pessoa, digamos assim, eu não me sentia, eu não tinha tanto senso de alto valor como eu tenho hoje, tá? E eu lembro que teve acho que talvez um sexto mês, depois que eu estava exclusivamente trabalhando no consultório, um mês, eu fiquei meio revoltada, assim, porque, tipo, eu ganhei, tipo, 1/5 do que eu ganhava para fazer um trabalho de meio período em propaganda, e que propaganda, vamos combinar, não faz bem para o mundo, né, gente, de modo geral, né, com exceções, mas de modo geral. Então, eu meio que fiz uma revoltinha, assim, né, para a espiritualidade. E de noite eu tive um sonho com uma Yansan gigante, que ela ia me encurralando assim no canto do consultório, e ela me falava assim, quanto você quer ganhar? O quanto você vale? Define, você diz, eu quero ganhar mais, o quanto a mais você quer ganhar? Para nós não importa, nós só queremos que você faça seu trabalho, então é você que tem que decidir isso. No dia seguinte, eu olhei a minha tabela, e a minha tabela era assim, tipo, eu nem sei porque isso faz, gente, sei lá, 30 anos, mas era tipo, sei lá, as pessoas cobravam 80, eu cobrava 20, sabe, tipo assim. Então, eu reajustei a minha tabela, tipo assim, 3 vezes o valor. Aí a primeira cliente que veio, quando ela perguntou quanto que ela tinha que pagar, naquela época não tinha Pix, essas coisas,
como é, maquininha, né? A gente, quem é mais nova aqui nem imagina isso, a gente recebia cheque e recebia dinheiro, né? E depósito depois também, se a pessoa quisesse fazer uma transferência, né? E aí, eu disse o novo valor para a pessoa, e a pessoa falou assim, ai, graças a Deus que você aumentou, porque eu estava até constrangida de continuar vindo aqui, porque o que você oferece é maravilhoso e eu me sentia constrangida que você cobrasse tão pouco. Olha só, gente, a primeira pessoa que eu atendi. Então, o universo, ele te manda dicas. E assim, ó, o mais interessante, tá? Nesse mês que eu aumentei a minha tabela, no final do mês, quando eu fiz as contas do que eu tinha ganho no mês, eu ganhei exatamente o mesmo valor do que o meu último salário em propaganda. Então, quer dizer, eu tive duas super confirmações. A primeira cliente me dizendo, ai, que bom, porque eu me sentia constrangida de pagar tão pouco, e me dando um feedback positivo do meu trabalho. E depois, no final do mês, eu ganhei exatamente o que eu ganhei no meu último salário. Então, era tipo assim, foi muito claro isso, sabe? Então, eu trabalhava um monte e não ganhava nem perto do que eu ganhava na carreira anterior. Por quê? Porque eu não valorizava meu trabalho. Então, eu te convido a olhar isso também, a olhar se você está cobrando adequadamente pelo seu trabalho. E se você não se sente completamente preparada, se você assim fez só um ou outro cursinho fraco, uma coisinha assim, sabe? Vai lá investir em você, sabe? Vai fazer de uma técnica que você goste, vai fazer um curso que te dê respeitabilidade, sabe? É isso, né? A gente também, se a gente se habilita também internamente através daquilo que a gente busca fora, né? E eu te convido também a olhar, né, se tem outros formatos que não dependem exclusivamente do seu tempo e que possam ser possibilidades de ganhar mais na mesma hora trabalhada, principalmente no 1 a 1, tá? Assim, ó, eu sempre falo isso, né, gente? Sempre que uma situação está pesada, ela nos aperta, ali tem um convite para largar o olhar e ver se dentro do que você faz e do que você realiza como teu propósito, mas está pesado, se ali não tem uma oportunidade de espiralar, de ir para o próximo passo, na maneira como você oferta suas habilidades, os seus conhecimentos para os seus clientes, para a sua rede, né? Tem aquela minha frase, né? Em toda situação desafiante tem um presente embutido. Então, se você não olha para essa exaustão, se você não olha para essa falta de alegria, mesmo com a agenda cheia, você pode estar perdendo a oportunidade de fazer ajustes que te tiram dessa sensação de sacrifício, né? E que não te desconectam com aquilo que faz teu coração cantar, né? Tem o teu servir, tem a tua missão, tem o teu propósito, né? Mas tem também do outro lado toda a vida prática, esse corpo físico, né? Que precisa de descanso, que precisa se relacionar com outras pessoas, esse ser, né, que nós somos seres gregários, nós temos família, nós temos tribos, nós temos grupos, e nós precisamos ter tempo para isso, né? Outro dia eu entrei em contato com uma amiga que ela trabalha muito, e daí ela mais uma vez me disse que não podia. E daí, como ela é da minha geração, né, eu já sou mais velha, eu falei assim, olha, querida, eu acho que a gente está numa fase da vida que a gente tem que criar tempo na nossa agenda. Não é possível, sabe, que o trabalho nos engula de tal maneira que a gente não possa tirar 2 horas para tomar um chá, para caminhar na praia, para dar risada, para conversar, para atualizar, né? Então, é isso. Então, se você não olha para isso, né? Se você passa por cima, ai não, tá tudo indo bem, a agenda tá cheia, o dinheiro tá fluindo, tá tudo bom. O que você acha, se você não olha para isso, o que você acha que acaba acontecendo? De repente você tem uma desmarcação de várias consultas, ou tem um programa seu que você ofereceu e as pessoas desistem de vir de última hora, porque lá no fundo, você tá tão cansada que você lá no fundo não queria fazer esses atendimentos ou fazer esse evento,
tá? Então, assim, o campo, ele não tem uma leitura só da mente, ele tem uma leitura mais profunda, uma leitura do seu inconsciente, uma leitura daquilo que você está informando para esse campo. Ou então, pior, né, que acontece bastante, você fica doente e tem que parar, né, tem que parar de atender. Então, o sacrifício, quando a gente entra nesse processo de sacrifício, não é nem inteligente e nem sustentável, tá, no âmbito da energia física, da energia emocional, né, do nosso sistema energético também. Assim, ó, irmã, eu não tô aqui para te levar a questionar sua escolha de oferecer o seu servir para o mundo, tá? Eu não estou aqui para questionar o tanto de intensidade, de amorosidade, de generosidade que você tem nessa oferta para o mundo. Eu estou aqui para te fazer perguntas e também trazer novas perspectivas sobre o como fazer isso, né? Para olhar, né? Para te ajudar a olhar se não tem bolsões inconscientes com crenças como ganhar dinheiro é difícil, fazer o que ama traz escassez e cansaço, ser uma terapeuta ou qualquer profissão de ajuda exige que o seu foco esteja apenas no outro. Não é verdade, tá, gente? Questiona, não sei que crença aí você tem, mas questiona. É justamente aí que as pessoas mais erram, quando elas esquecem de si mesmas e das suas necessidades no processo de atender e cuidar do outro. E nesse processo também não estabelecem limites claros com seus clientes. Eu, no início, gente, da minha carreira de curadora, eu caí exatamente nessa armadilha do sacrifício, né, ai, nossa, de querer tanto ajudar o outro, né, porque eu cheguei a fazer essa transição de carreira, porque eu tive um processo de grande sofrimento e fui cuidada, e foi tão maravilhoso, eu queria oferecer isso para as pessoas, mas do mesmo jeito que eu não tinha uma fronteira clara com um pagamento adequado, eu não tinha uma fronteira clara, por exemplo, de como as pessoas, como é que era adequado elas me procurarem no começo, né, não sei vocês, mas eu não tinha secretária, esse tipo de coisa, eu mesmo fazia minhas marcações, e eu acho que a maioria de vocês ainda é assim hoje em dia, né, porque a gente cada vez fica mais, agora tem umas plataformas de marcação, assim, eu acho que tá bem mais fácil, sabe, mas eu tinha uma cliente, que era uma cliente muito ansiosa, que o telefone do meu consultório era o mesmo telefone da minha casa, a gente tinha telefone fixo também, né, então, uma vez ela me ligou 2 da manhã, e eu falei para ela assim, nossa, eu atendi porque eu estava amamentando meu filho, eu tinha um filho bebê, meu mais velho, nem eu falando isso, ela parou, ela soltou tudo aquilo em cima de mim. O problema era ela? Não, gente, o problema era eu. Eu não estava fazendo uma fronteira correta daquilo que é dentro do consultório e na relação terapeuta-cliente e daquilo que é fora do consultório. E para mim era difícil, porque eu era muito empata, então eu entrava na dor do outro e entrava no modo responsivo, esquecendo de mim no processo, né? Então, essa situação que aconteceu dessa noite foi tipo assim, uma coisa que me sacudiu, sabe? Tipo, o que você tá fazendo, né? E até trazendo essa energia para dentro da minha casa, né? Trazendo essa energia descompassada para dentro, né? Se eu tava amamentando meu filho, né? Então, como eu tinha dificuldade de fazer essa coisa, eu, em primeiro lugar, peguei uma outra linha de telefone só para o meu consultório e tive uma conversa com essa cliente, né, para restabelecer a fronteira, não nada, mas colocando para ela ao meu lado e colocando que aquele tipo de relação não estava adequada, né, e assim, ela fazia psicoterapia com psicólogo, ela tinha, não é que ela estivesse só no meu consultório, é que eu acho que como eu era a que estava com as fronteiras mais permeáveis, era a que ela alcançava, né? Então, eu coloquei um telefone separado, depois de um tempinho eu peguei uma secretária para fazer as marcações para mim. Então,
eu criei jeitos de eu não ficar tão disponível, né? Porque, tipo, eu sei que eu não posso confiar em mim, porque o outro começa a me falar dos problemas dele e eu entro e eu quero ajudar, eu quero resolver, então, né, eu tenho que manter essa fronteira, né? Então, assim, isso para mim foi um grande aprendizado, o aprendizado, primeiro, de cobrar adequadamente, que também é uma fronteira, tá, gente? O dinheiro, né, ele deixa claro assim, você me ofereceu um serviço e eu estou te pagando por esse serviço. Então, de certa maneira, ele estabelece uma relação profissional, né, uma relação de troca. Você pagou 1 hora do meu tempo, do meu conhecimento, da minha expertise, e agora eu estou recebendo e acabei de te entregar o que você comprou, entre aspas. Né? Então, assim, às vezes tem que ter esse olhar também se o teu senso de sacrifício ele não está relacionado com essa coisa de você entrar no processo das clientes, dos clientes e esquecer de você e não estabelecer fronteiras saudáveis, tá? Então, eu conto essas coisas para vocês, gente, para dizer, para que vocês saibam, assim, que tudo na vida, a dificuldade que a gente tem é só um lugar para a gente aprender, né? Quando eu comecei a aprender a colocar alguns limites saudáveis no meu consultório, nos meus grupos, nos meus círculos, isso também foi lá para a minha vida, também me ajudou em outras áreas da minha vida. Então, estabelecer limites claros, cobrar adequadamente, que é um deles, protege não apenas você, mas protege a pessoa também que se atende com você, tá? Que vai deixar de projetar em você a mãe boa, que se sacrifica para atendê-la, e que assim, você não é a mãe boa, né? Então sai desse lugar, se você tá, porque você, quando sai desse lugar, quer dizer, quando você está nesse lugar, você está no lugar daquela que carrega o processo do teu cliente. E você não carrega processo de ninguém, até porque se você faz isso, você prejudica seu cliente, porque você está tirando dele a oportunidade de aprender. Então, como é que a gente faz? A gente não carrega as malas do cliente, você ajuda ele a carregar, você, né? Se você carregar assim vai ser mais leve, se você fizer esse tratamento vai ficar mais fácil de carregar, se a gente fizer... Entende o que eu quero dizer? A gente a gente não é contratada para carregar o processo do cliente, a gente é contratada para ajudá-lo a descobrir quais são os caminhos, talvez para ele deixar de carregar aquele peso, talvez para ele renegociar com aquele peso, ressignificar aquele peso, se livrar daquele peso, não sabemos, né? Então, minha querida, organiza isso de dentro para fora, como eu sempre estou falando para vocês aqui. Não passa por cima dessa falta de alegria, desse cansaço, dessa sensação que não importa o quanto você ofereça, nunca é suficiente. Não passa por cima disso. Presta atenção nos sinais do seu corpo também. E no que as pessoas que amam você estão pontuando. Pode ser que elas digam uma coisa tipo, querida, não vai conseguir me ver de novo, né? Você nunca tem tempo, você está sempre trabalhando. Às vezes vocês as pessoas só reclamam. Talvez está te dando alguma dica, então presta atenção também, né? Até nos vídeos que caem na sua timeline, nos posts que caem no seu feed, que pode ser que o universo está te mandando notícias. Então, organiza isso através de tomar tempo para sentir essa falta de alegria, para não negar, para olhar se você precisa mudar formatos na oferta do seu trabalho, se você precisa mudar a tabela, como eu falei aqui para vocês, enfim, não passa batida por essa sensação de sucesso, né? Eu tenho sucesso, só que não, porque eu não estou feliz. Estou sobrecarregada, eu estou cansada, eu estou sem alegria. Então você tem sucesso, se você fizer a leitura do sucesso só pela agenda cheia, você está muito bem sucedido. Mas não é só isso, né, gente? E assim, muito importante,
olha a sua agenda cheia com alegria, tá? Porque se você está com a agenda cheia, isso é uma baita validação das suas qualidades, dos seus talentos, da sua dedicação, da tua seriedade, da tua profundidade. Mas também se abre para sentir se tem algo além disso. Não é desistir desses formatos que você tá, é incluir formatos novos, é incluir jeitos diferentes de lidar com o seu tempo. Né, de forma que você libere tempo na agenda para o descanso, para o prazer, para a restauração, para se relacionar, para cuidar de quem você ama, para ver quem você ama, né? Então, às vezes a gente precisa reorganizar. Em vez de eu oferecer horários assim, eu vou oferecer, tô chutando, tá, gente? 3 dias cheios de trabalho e 2 eu vou descansar. Ou se eu vou oferecer grupo final de semana, segunda-feira a agenda tá fechada para eu descansar. Entende? Às vezes a gente só precisa reorganizar. Não precisa nem deixar de fazer. Precisa reorganizar. E talvez os teus clientes tenham que entender também, começar a entender assim, nossa, antes eu ligava hoje e ela conseguia me encaixar amanhã. Agora ela não tá conseguindo. Então, o que eu tenho que fazer? Quando eu venho me atender essa semana, eu já tenho que deixar marcado para quando eu quiser voltar. Então, a pessoa começa a entender também que você não está tão disponível. E ela também fica mais atenta, né, para marcar de uma forma que você encaixe todo mundo naquele tempo, talvez um pouquinho mais, né, menos dias que você quer trabalhar. Né? Porque se você cuida de todo mundo e é inclemente com você mesma, alguma coisa precisa ser olhada com muita atenção, né, irmã? Né? Porque você tá aí disponível para todo mundo e não tá disponível para você? Então, queridas, resumindo, quais são os 3 sinais que sua agenda cheia virou peso e não alegria? Primeiro, cansaço extremo e desconexão com o propósito. Sensação, assim, de que aquela conexão que você sentia no início, você não está sentindo mais. E assim, não é que a conexão não exista e nem o propósito não exista. É cansaço mesmo, irmã. Puro cansaço, exaustão, sabe? Outro sinal é a sensação de necessidade de se sacrificar como parte da ideia de ser uma boa terapeuta. A boa terapeuta se sacrifica, a boa terapeuta acha um horário sempre que o cliente precisar. A boa terapeuta vai além, em vez de 1 hora, ela vai 1h30, e daí atrasa toda a agenda dela, né? Coisas assim, dando sempre mais do que é necessário, né? Também um terceiro sinal é não estabelecer limites saudáveis, inclusive em relação a cobrar um honorário justo para o seu servir. Né? E também, aí entra também os limites saudáveis que eu falei antes, né? Estabelecer limites saudáveis, como que os teus clientes te acessam nos teus momentos de descanso, né? É um tema bem profundo, né, gente, que traz muitas coisas. Então, compartilhe aqui nos comentários se esse assunto que a gente falou hoje tocou seu coração e se você está nessa situação de ter o dito sucesso, que se lê de uma agenda cheia, mas se sente sobrecarregada e sem alegria no seu dia a dia. Manda seu comentário, conta pra gente como é que você está lidando com isso. Se você já resolveu isso, conta pra gente também, pra nossa comunidade ter mais ideias, né? E se esse tema fez sentido para você, salva essa live para rever depois, ou envia para alguém que você sabe que está meio que nessa situação, né? E se quiser aprofundar, me segue e me acompanha, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde eu sempre compartilho conteúdos, vivências e abro espaço, né, para a gente trocar entre mulheres que querem crescer juntas. Fica super à vontade para deixar as suas perguntas nos comentários ou para me mandar no direct. Pode ser que a sua pergunta, né, sua dúvida seja o tema dos nossos próximos vídeos, nossas próximas lives. Então é isso por hoje, minha irmã. Até a próxima.